Amigos do canal Sapucaí, após uma semana em que acabamos não tendo coluna por questões de ordem pessoal, voltamos aqui para falarmos um pouco sobre o Carnaval Carioca, sobre as escolas de samba, sobre 2024 que se aproxima, né? Pedro Migão, estamos aqui, estamos também no canal Blogger de Tolo. E nessa coluna eu quero falar um pouco dos enredos para 2024. Oficialmente a Mocidade anunciar seu tema, mas é segredo de polichinelo, já se sabe que será sobre o Caju. Uma proposta que, pelo que eu apurei, a princípio seria patrocinada. O potencial patrocinador desistiu e a partir daí a escola optou por levar assim mesmo o tema à frente. O pesquisador Fábio Fabato está auxiliando o carnavalesco Marcos Ferreira. A Mocidade vive todo um imbróglio envolvendo suas eleições, um imbróglio até que me lembra um pouco a eleição que levou Nilo Figueiredo ao poder na Portela, porque a situação fez uma eleição, a oposição entrou na justiça, aí anularam a primeira eleição, fizeram um recadastramento, né? Hoje se sabe que a oposição usou de carteiras falsas de sócio nesse recadastramento, né? E acabou ganhando a eleição. A diferença ali é que, como a então situação havia assinado um contrato com a ONU para o enredo sobre as 8 metas do milênio, as duas chapas, no acordo judicial para a eleição, que acabaria levando o Nilo Figueiredo ao poder, deixaram acertado que o enredo seria mantido independente do resultado, independente de quem ganhasse as eleições, porque já havia um contrato assinado. Me lembra um pouco a situação da Mocidade, embora eu pessoalmente acho que, ao fim e ao cabo, a situação vai manter o poder na escola, ao contrário do que aconteceu na Portela naquela ocasião, mas é apenas um feeling. A gente pode dizer que todas as 12 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro têm seus enredos, e eu acho que é uma coisa importante para a gente falar, há muita diversidade esse ano, né? A gente tem enredos de homenagem, a gente tem enredos com teor mais político, a gente tem enredos CEP, a gente tem enredos sobre mitologia, temos um enredo que resvala no afro, ao contrário do que muita gente achava. Vão ser só enredos políticos, vão ser só enredos teses de doutorado, né? Que é algo até que me incomoda um pouco, né? Você tem enredos que a defesa do livro Abrelas leva 160 páginas, 180 páginas, 200 páginas. Sim, uma frase que me incomoda um pouco. Eu acho que também vem um pouco da crescente exigência dos jurados do quesito enredo quanto a isso. Os jurados do quesito enredo cada vez mais estão exigindo enredos mais densos, enredos quase teses de doutorado. Eu quero até ver como vai ser o julgamento de 24, né? Como é que alguns enredos serão julgados, para a gente poder cravar que realmente essa tendência de enredos mais teses acadêmicas é uma resposta a uma demanda do júri, né, do quesito enredo principalmente, ou se é apenas uma correlação que pode se revelar infundada. Esse aprofundamento dos enredos tem um pouco a ver com a exigência dos jurados do quesito, para conquistar a nota 10. No fim das contas, a gente sabe que o julgamento acaba balizando o que as escolas vão fazer. Eu comentei semana passada no Blogger de Tolo que me incomoda um pouco o julgamento extremamente compartimentalizado que existe hoje no grupo especial. O Samba Enredo, por exemplo, é um outro bom exemplo disso, né? Mas claramente as escolas estão se adequando ao perfil que o júri está meio que premiando, né? De letras totalmente descritivas, sem poesia, de melodias mais conservadoras que não chamem atenção, né? Esse é algo que eu vejo um tanto quanto de preocupação. Mas, voltando ao nosso tema, nós temos enredos das mais variadas matizes, né? Temos a Portela, que tem um enredo sobre um livro e que também tem um certo tom político, né? Politizado, eu acho até melhor utilizado que político. Temos o Salgueiro, que tem talvez o grande enredo politizado do ano, né? Sobre a tradição Yanomami. É um enredo mitológico? Né? Se nós for divulgar a semana passada, mas é um enredo com tons políticos muito fortes, ainda mais no momento atual do país. A gente tem a Imperatriz com uma viagem fantástica, né? Grande rio com a mitologia, a história através da onça, né? A única homenagem desse ano que é a da Mangueira, falando de Alcione, e a gente sabe que a Mangueira está denunciando esse enredo, derrubou um outro enredo de uma outra escola sobre esse Brandão. A Tijuca tem um enredo sobre Portugal, que ao fim e ao cabo parece que vai ser um enredo CEP, né? Por mais que o discurso da escola seja que não mas parece que vai ser enredo CEP, mas a gente tem que aguardar. A Vida com a reedição do ano, né? Uma reedição, primeira reedição desde 2019, que a São Clemente reeditor.
Eu estou até bem curioso, porque é um enredo muito calcado em orixás, em religiosidade africana, e a gente sabe que o carnavalesco Paulo Barros não tem muito hábito, entre aspas, digamos, de navegar por essa seara. Vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento dessa nova roupagem do enredo, do samba, né? A escola levou o Vinícius Natal para auxiliar como enredista, acho que foi um grande ganho da Vila Isabel. A gente tem, né, o Tuti com o João Cândido, que é outro enredo também, é um enredo histórico, mas é um enredo também que tem uma carga política muito forte, né? O Zeca Vasconcelos voltando a navegar na sua zona de conforto, que é maravilhoso, que é ótimo, né? Na escola onde ele teve seus melhores resultados. Ele tem o enredo CEP típico, que é o da Beija-Flor, né, que a gente falou na coluna anterior, né, turbinado por um vultuoso patrocínio de 8 milhões de reais. A Viradouro tem um enredo que resvala no Afro, né, resvala ao Xumaré. O Xumaré que só foi enredo uma vez do grupo especial do Rio de Janeiro, em 1979, na Imperatriz Leopoldinense. É o último enredo afro-religioso da história da Imperatriz. E, se eu não me engano, assim, eu estou falando de cabeça, acho que é o único. E a Mocidade, muito provavelmente, vai falar do Caju, né? Muito talvez, a gente tem que aguardar a abordagem, mas me parece que vão tentar beber um pouco na fonte dos enredos do Fernando Pinto, né? Ainda mais sabendo do seu Fábio Fabato, que está auxiliando o carnavalesco Marcos Ferreira no desenvolvimento do enredo, né? E tem a Porra da Pera com o Lunário Perpétuo, que também é um outro livro, né? Outra sinopse divulgada. E sobre sinopse eu quero fazer aqui um pequeno adendo, né? Praticamente no mesmo dia, a Imperatriz e a Grande Ris divulgaram essa sinopse. A Imperatriz com uma sinopse muito curta, né? Dizendo o básico e dando liberdade aos compositores para criar. E a Grande Ris com uma sinopse mais focada nos setores, setor a setor, uma descritiva, mais longa, e que me parece um outro formato, de maneira a já trazer os sambas dentro do que a proposta do enredo quer. Não há um modelo errado, um modelo certo. Aliás, muito pouca coisa nas escolas de sambas pode dizer que é errado, que é certo. Há modelos que funcionam, que não funcionam. Eu confesso que o modelo da Imperatriz me agrada um pouco mais, porque deixa mais soltos os compositores para poderem criar suas obras e até acrescentar referências que podem não estar originalmente no enredo. Um exemplo que me vem à cabeça é o Gaia 10 do Arranco, na hoje série Ouro, de 2006, que há muitos anos atrás o autor do samba, o Juan Espanhol, o saudoso Juan Espanhol, me deu uma entrevista lá no canal Blog Agostura, ainda quando era o blog escrito, não era o canal. Tem mais de 10 anos essa entrevista. Onde ele fala que eles foram construindo o samba, e a partir da construção do samba, o carnavalesco Jorge Caribé utilizou de alguns elementos que não estavam originalmente no enredo, né, como o próprio Pássaro e o Eleé. E eu penso, mesmo a gente sabendo que o grupo especial precisa de uma certa antecedência, eu penso que essa troca de figurinhas entre enredo e samba, né, no enredo dando o que o samba, né, solicitando o que precisa para o samba trazendo eventualmente elementos novos para o enredo, é uma troca que me agrada. Assim, eu dei esse exemplo do Arranco porque me vem à cabeça. Mas há outras situações, há outros casos onde até casos de enredos com problemas que o samba acertou o enredo, né? Um bom exemplo disso é a Festa no Arraiá, né? Quem viu os depoimentos do André Diniz, do Evandro Bocão, o trabalho que a gente faz no Blog do Touro, sabe que a proposta original do enredo é um pouco diferente. A proposta original do enredo do Festa no Arraiá, enredo campeão, era uma proposta patrocinada que basicamente era a louvação de agrotóxicos, louvação da agroindústria. E o samba transformou na vida do homem do campo, né? E a carnavalesca Rosa Magalhães teve grande sabedoria em perceber isso, né, e fazer as adequações necessárias após a vitória do samba. E isso não é demérito para o artista, né? O desfile que a gente vê, os 70 minutos em fevereiro, no ano que vem vai ser em fevereiro do carnaval, ele é reflexo de uma construção coletiva, que envolve parte criativa, tanto musical quanto plástica, e muitas vezes, lógico, 90% das vezes o criativo, o plástico vai balizar a parte musical, mas às vezes acontece na parte musical trazer elementos para os enredos. Na série Ouro, principalmente, que você não precisa preparar com tanta antecedência, é algo que você pode fazer assim, um Rio sobre Magé na Inocente também, foi um enredo muito troca de figurinhas do carnavalesco com os autores do samba. Ali foi uma encomenda um pouco diferente da disputa de samba, mas gosto dos meus 2 pontos, né, com os 12 enredos definidos. O primeiro é que nada é eterno, as ondas de enredos que a gente encontra sempre vão mudar. E além disso, o Juliano Vieira, que começou
a onda, né, a nova onda de enredos politizados, já virou a chave, né, com o enredo campeão de 2023, lá na Imperatriz, uma história fantástica, né, um grande delírio, como ele falou também para mim, e veio com outro enredo nessa linha, e já começa a gerar uma nova tendência. Além disso, há espaço para tudo no Carnaval Carioca. Há espaço para uma homenagem, como a Mangueira vai fazer. Há espaço para se fazer um livro, como a Portela vai fazer. Há espaço para temas mais densos, né, como o da Grande Rio, como o da própria Viradouro, né, embora Viradouro também seja um tema voltado para a afro-religiosidade. Né. Você tem espaço para um bom CEP. Né. Ano que vem também que não vai ter, mas a gente tem espaço para aquela farofa também, para aquele enredo divertido que... Né, quer passar brincando, quer passar divertindo, ano que vem a gente não vai ter. Aí eu acho que tem muito a ver com a questão da exigência do júri do quesito enredo. Qualquer história, desde que seja uma boa história, qualquer tema, desde que seja um bom tema, pode ser contado na Marquês de Sapucaí. Um dos temas das próximas colunas vai ser a visita que eu fiz à Casa de Carnaval de Salvador. A história do Carnaval de Salvador é um enredaço. Eu nunca vi escola nenhuma fazer enredo para especial, por exemplo. Né? Ou eu, como ex-aluno que sou, sempre vi o Cláudio Pedro II como enredo da escola de samba. Então, toda história pode ser bem contada, desde que seja bem contada. Bom, nem toda, né? Eu estava vendo um seriado com a minha esposa no último final de semana, um seriado estrangeiro, que tem um musical que é claramente um publi de empresas privadas de recolhimento de lixo. Eu não consigo vislumbrar um enredo sobre coleta privada de lixo na Sapucaí, né? As vantagens da coleta privada, gestão de resíduos, assim, né? E olha que eu já trabalhei na área, né? E uma pessoa próxima trabalha também indiretamente nessa área hoje, mas eu confesso que eu não consigo ver, mas assim, levou o patrocínio, você vai embalar o patrocínio e vai fazer. Semana passada, um ano do lançamento do livro Veja Bem, né? O livro onde eu conto algumas histórias do canal, conto... Né, algumas das minhas memórias pessoais do mundo da escola de samba. Tá na venda no site Carnavalize, né, carnavalizelejaintegrada.com.br. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da história do carnaval, são crônicas. Tá aqui o livro, fez um ano que lançaram na semana passada. Então, fica aqui a dica de um presente pro Dia dos Namorados, né? Se seu namorado ou namorada é sambista, gosta de escola de samba, é uma sugestão de presente. Também estou no canal Blog do Tolo. E nós voltamos na semana que vem. Grande abraço a todos e até a próxima.